Gente, vocês também estão cansados das vidas perfeitas na internet? Eu tava refletindo sobre isso porque eu sigo uma menina já faz algum tempo. E inclusive é uma menina que eu gostava muito de seguir, de acompanhar, porque eu admirava muito o trabalho dela e tudo mais. E ela é uma menina que trabalha com marketing digital, é, começou a se dar bem nisso, aquele clássico, né? Começou a ganhar muito dinheiro. E hoje em dia ela faz vídeos da rotina dela, né? E uma das coisas da rotina dela é a questão de viagem. Primeira coisa que começou a me incomodar muito no canal dela foi essa questão de ostentação. Então são sempre hotéis muito luxuosos, coisas de consumo, assim, que não faz muito sentido para minha vida, para a vida que eu quero viver, assim, né? Eu busco um estilo de vida mais sustentável, né? Não tenho interesse em ter mansões, nada disso, mas sim tenho interesse em ganhar bem e não ter que me matar de trabalhar. Mas comecei a me incomodar também com essa questão das viagens, porque, gente, sonho, né? Viajar mais de uma vez por ano seria incrível. E aí ela tá sempre viajando, né? E aí eu comecei a perceber que até esses conteúdos de que teoricamente estariam mais alinhados com o que eu acredito, né? Que é essa coisa do contato da natureza, que é um estilo de vida mais saudável, alimentação saudável e tal. São conteúdos que, não sei, gente, não orna ali com a realidade, né? Com a realidade da maioria das pessoas. E aí eu comecei a perceber o quanto essa questão do Instagram e das redes sociais acabam contaminando a gente para acreditar que essas vidas são vidas comuns e que a maioria das pessoas tem uma vida assim. E o quanto isso é ilusório, porque na real a maioria das pessoas só está tentando dar conta do básico, né? A maioria das pessoas trabalham tanto que mal tem tempo de se alimentar bem, que mal tem tempo de fazer um exercício físico. Eu ainda acho que eu tô num lugar de privilégio porque eu trabalho 3 vezes por semana, né? Da minha profissão, tive a oportunidade de fazer uma faculdade, né? E mesmo as pessoas que tiveram oportunidades, né? As pessoas são a maioria CLT, trabalham no mínimo 5 vezes por semana, 8 horas por dia, né? Então, o quanto a nossa realidade fica totalmente desregulada assistindo essas pessoas nas redes sociais, porque isso não é a realidade da maioria das pessoas, simples assim. E aí comecei a perceber também o quanto assistir isso e consumir isso faz a gente ter essa sensação de insuficiência. E aí quando eu paro para pensar na minha vida, eu acho que eu, com a minha idade, já conquistei muitas coisas das quais eu queria. Mas quando eu assisto essas pessoas nas redes sociais, né, no geral, a sensação que eu tenho é que o que eu conquistei foi nada. E tanto que eu comecei a nem conseguir mais comemorar as minhas conquistas, porque parece muito pouco comparado com essas vidas que a gente vê nas redes sociais, né? E aí a gente tem essa sensação de estar atrasado, de que nunca vai ser o suficiente, de que a gente precisa de mais, né? E acho que até a gente perder essa percepção do que a gente realmente quer da vida, né? Porque as redes sociais, elas vão gerando desejo na gente, né? E desejos que a gente talvez não teria naturalmente, mas a gente acaba tendo por conta das redes sociais. Então, nunca é o suficiente, a gente nunca chega lá, a gente nunca tá satisfeito com a nossa própria vida. É claro, gente, que a vida, ela nunca vai estar 100%, né? Mas eu percebo que esse grau de insatisfação, ele aumenta por conta dessa questão das redes, né? A gente realmente não consegue olhar para as nossas conquistas e acha que a gente tá sempre atrasado, que tá sempre faltando alguma coisa. E aí a gente consome na tentativa de tapar esse buraco, mas esse buraco nunca tapa, nunca conta, nunca fecha, porque a gente não tá conseguindo olhar para dentro, silenciar o de fora, né? E olhar para dentro,
Então, qual é o meu desejo, né? Qual o seu desejo? Não qual que é o desejo que aquela pessoa das redes sociais está te mostrando, né? Qual é o seu, de fato, né? Da sua essência. E aí, outro ponto que eu acho importante, eu comecei a sentir muita falta de acompanhar pessoas que são reais, que têm conteúdos de uma vida parecida com a minha, sabe? Que gostam de se alimentar bem, mas não é todo dia que dá pra se alimentar bem, não. Que gostam de fazer exercício físico, mas às vezes o cardio, né, a musculação, enfim, não tá em dia. Que pessoas que não gostam de musculação, assim como eu, que querem se movimentar de outra maneira. Pessoas que dormem no fim de semana até meio-dia, porque tá muito cansado da semana e não deu pra acordar às 6 da manhã. Pessoas mais gente como a gente, sabe? Eu comecei a sentir muita falta de encontrar pessoas que tragam esse conteúdo e que falem desse lugar que é o lugar onde a maioria das pessoas vivem, né? A vida como ela é. Inclusive, eu assisti um filme ontem, eu reassisti, na verdade, porque eu já tinha assistido ele chama Questão de Tempo, e ele é um filme muito bonitinho, mas eu acho que vale a pena, porque o personagem do filme, ele pode voltar no tempo, né? Mas tem um determinado momento do filme que ele para de voltar no tempo e ele descobre que o bonito da vida é ser simples, é a vida simples como ela é, né? E a gente tem complicado tanto esse processo, tem aceitado tão pouco esse processo, tem tolerado tão pouco esse processo de enxergar uma vida normal como uma vida boa, porque a gente tá cheio de informações de que a gente precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Então acho que vale a pena a reflexão, né? O que vai nos preencher de fato. E o quanto esses conteúdos, assim, de vida perfeita estão saturados, pelo menos pra mim. Tanto que tá voltando, né? Uma tendência dessa coisa mais vintage, mais ali anos 90, enfim. Porque as pessoas estão cansadas, eu acho, pelo menos, né? E conta aí se vocês também se sentem assim, também sentem que estão um pouco saturados desses conteúdos.